estas manchetes. Inter passa por cima do Caxias, mantém a campanha de 100% de aproveitamento no segundo turno. Grêmio reabilita jogadores, vence mais uma no interior, está de olho no título do retorno. Juventude goleia o Esportivo, está vivo na competição o time da Serra. Na abertura do Campeonato Gaúcho da segunda divisão, mais um gol relâmpago no Rio Grande do Sul. Saldo de gols e 6 pontos sobre o Caxias podem dar o título do turno para o Internacional e, como disse o Pedro, a final no Beira-Rio. Futebol é fácil, basta simplificar. Logo, logo vocês vão saber por quê. A nossa pesquisa interativa de hoje quer saber qual o gol mais bonito da rodada. E agora você vai ver aí como participar. Ligue 051-824-20, Disque 01 para o gol de Sandro Neves do Caxias no jogo contra o Inter. 02 para o gol de Enciso do Internacional na mesma partida. 03 para o gol de Gauchinho do Grêmio na vitória sobre o Passo Fundo. 04 para o gol de Luiz Antônio do Juventude contra o Esportivo. Você pode participar da nossa interativa, porque esta é a forma como você traz a sua opinião aqui para o nosso programa. O Internacional continua impossível nesse segundo turno. 100% de aproveitamento. Hoje à tarde, nem a boa equipe do Caxias conseguiu segurar o time do Zé Mário. Veja aí. Mais de 30 mil pessoas foram ao Beira-Rio ajudar o Inter a manter a liderança isolada do segundo turno. No início da partida, parecia que a vitória colorada ia chegar com facilidade. Precisava apenas um simples detalhe: ultrapassar um paredão. O goleiro do Caxias, Gilmar, estava sempre bem posicionado e garantia o empate com boas defesas. O Caxias ameaçava, mas sem sucesso, porque esbarrava na defesa bem posicionada, com Lúcio e Enciso comandando o espetáculo. A única alternativa para o time da Serra era o chute de longa distância. Foi o que fez Sandro Neves. E marcou um golaço. O Inter achou bom negócio. E no finalzinho da partida, repetiu o que Sandro Neves fez. Desta vez com o paraguaio Enciso. 1-1. 2 belos gols. Na segunda etapa, o paraguaio continuou segurando todas no meio-campo, dando tranquilidade para os zagueiros. Aí o compatriota Espínola foi ao ataque e guardou de perna esquerda o segundo do Inter. Com a vantagem no placar, o Internacional administrou a partida. Marcou mais um com Leonardo e outro com Diogo. Placar final, Inter 4-1. O time merecia, a gente trabalhou para isso aí, a gente está continuando fazendo o melhor. Eu acho que a gente está de parabéns porque a gente está perto de uma classificação para jogar a final. Zé Mário tem muitos méritos, ele ajeitou o time do Internacional, mas ainda tem uma restrição ao time dele, que é a presença do Alex e a ausência do Marcelo em condições normais quando o Carlinhos está em campo. Hoje o Marcelo jogou porque o Carlinhos estava suspenso. Mas mesmo assim, Edson Vieira, o Inter fez 4 vitórias, tem 100% de aproveitamento e é líder isolado da competição. Há um visível crescimento coletivo do Internacional, uma boa organização coletiva, e percebe-se também algo que é fundamental no grupo, o espírito de grupo. Isso se percebe no Internacional, pelas entrevistas dos jogadores, do treinador, se percebe que há aquele clima muito saudável e que nem sempre se cria num ambiente de clube, e às vezes até se cria um ambiente negativo. Então eu acho que esses fatores de ordem coletiva estão sendo decisivos. Mas há também algumas individualidades importantes. O goleiro trouxe uma tranquilidade, especialmente com os cruzamentos aéreos. Lúcio está crescendo de um modo incrível. Espínola se afirmando bem, o quarto zagueiro. E Enciso faz uma grande temporada, tem sido, sem dúvida, o jogador mais regular e até mesmo, eu diria, mais importante do Internacional nesta fase. Ele está como o melhor jogador da seleção do campeonato? Em média. E ele está com um problema em casa. Problema sério em casa. Ele tinha uma estante onde guardava o troféu que ganhava das emissoras de rádio, não tem mais lugar. Não tem mais lugar. Vai ter que trocar de apartamento por esse problema sério que está sendo causado. Veja que coisa importante isso. Esse é Enciso, jogador do Internacional. Cacalo, o que tu acha do Inter, né?
Pedro e Ibsen, a nossa manchetinha aqui no início do programa, eu disse que futebol é fácil, basta simplificar. E eu vou me tornar repetitivo, até o telespectador do Lance Final tem assistido e ouvido o nosso programa, certamente todos os domingos, e sabe o que eu penso em relação ao Internacional. A grande arma do Internacional, a meu juízo, chama-se Zé Mário. O Internacional tem muitas carências com o material humano, e entendo que teve a felicidade, eu até cumprimento sua direção nesse sentido, teve a felicidade de conseguir um treinador que conseguiu adequar os atletas às suas funções dentro de campo. E o Internacional hoje é um todo, tem um trabalho coletivo muito mais do que individualidades. E isso, a meu juízo, se deve ao treinador. Cacau, tu defende o jogador, cada um na sua posição, mesmo que ele não tenha qualidade, é isso? Eu sou daqueles que entendo que o jogador tem que jogar na sua função, ou seja, fazer aquilo que sabe fazer. Nós já discutimos algumas vezes aqui, por exemplo... É que tu concorda com o Zé Mário, ele faz exatamente isso. Exatamente, nós discutimos algumas vezes aqui, e eu conheço a opinião de vocês em relação a isso. Por exemplo, na Copa de 70, Zagallo improvisou Rivelino, Gerson, Paulo César Caju, Tostão. Sim, mas uma coisa é improvisar Rivelino, Gerson, Paulo César Caju, Tostão, até Pelé. Outra coisa é tentar improvisar Elivelton, Tim, Rodrigão, Leonardo, estou usando apenas como exemplo e como parâmetro. Não, por isso eu entendo, Pedro, Ah. Por isso eu entendo que, à medida em que o Zé Mário simplificou, colocou os jogadores do Internacional, cada um na sua função, mesmo que eventualmente um melhor jogador, vamos admitir que o Marcelo é mais jogador do que o lateral esquerdo Alex, mas certamente para o conjunto do Internacional, assim como está jogando, está dando resultado do que se fosse escalado de outra maneira. E o mesmo vale para o Grêmio, nós vamos falar depois. Eu tenho sido um crítico muito forte do jogador Alex, mas quero reconhecer, hoje ele fez o cruzamento para o segundo gol. O primeiro cruzamento da vida do Alex, Ibsen Pinheiro. Bem, primeiro eu fiz questão de falar das coisas boas do Internacional, mas naturalmente nós não somos comentaristas de resultados. Nós também não ignoramos os resultados. Você tem que ver num jogo de futebol o resultado, que é aquilo que todos perseguem, que é o essencial, mas ver também o modo como ele é construído. E o Internacional hoje teve um belo segundo tempo, mas teve muitas dificuldades no primeiro tempo. E eu identifico essas dificuldades. Por que esse belo segundo tempo? Deixa eu chegar lá, primeiro apontando naquilo que para mim foi o problema do primeiro tempo. Ele tem problemas defensivos, especialmente na lateral esquerda. O Alex, por ser um menino, não está bem na marcação e muito tímido no apoio. E acaba sendo um fator de redundância com o Elivelton. Praticamente a mesma função. O Elivelton e o Spínola e o próprio Enciso se preocupam com o lado esquerdo. E o Internacional ali sofre para sair jogando também. E vejo em Tim apenas a qualidade técnica que todos lhe reconhecem. Mas é um jogador franzino, cai muito, até quando está em pé ele rende razoavelmente, é um jogador sem velocidade também. Olha o jogador leve. O técnico no final da entrevista, olha, disse que o time fez um partidaço. Pois é, mas nós estávamos todos no estádio, todos temos dois olhos, é claro que ele é o treinador, mas nós vimos também que o time é um jogador que não se completa. E sabe quem sofre com isso? O 9 e o 7, que são atacantes. Eu lembro que o grande momento de Fabiano foi com o Sandoval, um meia assistente. O Fabiano hoje sofre duplamente. Ele não tem este meia que joga com ele. E o lateral direito, que está crescendo, quero registrar isso por justiça, ele tem por hábito apoiar sempre pela ponta. Isto empurra o Fabiano para o meio. Empurra o Fabiano para trabalhar com o seu pé esquerdo. Agora, isso sempre é bom. Mas as melhores jogadas do Fabiano hoje foram pelo lado esquerdo. Naquela movimentação que ele fazia no ataque, as chances de gol que o Fabiano teve foram pelo lado esquerdo. Ele jogando pelo lado esquerdo. O Fabiano rende pelo lado esquerdo, mas o Internacional perde a jogada de fundo com o Fabiano, porque o Fabiano é sempre empurrado para dentro. E eu acho que isso deve ser feito como alternância. Eu até já lembrava aqui no programa passado que o Claudião tinha o Valdomiro e fazia essa alternância. Ora apoia pelo meio e o ponta abre, ora o ponta vai para dentro e o lateral apoia pelo flanco. Melhorou no segundo tempo, na minha opinião, porque recheou o meio campo. A entrada do Rincon, que não entrou no lugar do Fabiano, foi para meia, na verdade revezar com o Tim, e vindo para o meio campo, encheu aquele setor.
Eu registraria que as 2 melhores atuações do Internacional foram em 2 emergências. No Grenal, que ele não teve o Elivelto e botou o Marcelo, e hoje, perdendo o Fabiano para uma lesão. Nas 2 ocasiões, ele, numa emergência, superlotou o meio-campo e o time cresceu. Ibsen, a gente fala o seguinte assim, ó, algumas pessoas odeiam o Márcio Goiano. O que fazer em relação ao Márcio Goiano? Se o lateral direito da seleção brasileira, o Cafu, aquele que é do Roma, que é da seleção brasileira, chega no fundo e não sabe o que vai fazer com a bola, imagina o lateral do Internacional. Não tem solução. Não tem lateral, tem que ser o Márcio Goiano. Está mudando o comportamento do torcedor. Está mudando. Eu percebo isso no estádio. Ele está mudando, né? Ele está fazendo o torcedor mudar em relação a ele. Pensar 2 vezes. E eu já vi hoje o torcedor brincando dizer o nosso Nelinho. Porque de fato ele bate muito bem na bola. Bateu uma de curva. E ele bate 3 dedos, né? E a bola faz a curva. Lembrando o Nelinho. Se tu não tens, dos pobres. Dos pobres, claro. Se tu não tens o que fazer com o Márcio Goiano, jogando bem ou mal, e ele está melhorando muito. Tá bem. E tem uma evidência de lances que por ele são construídos e concluídos, né? Favoravelmente ao Internacional, ou por gol dele, ou por cruzamentos que ele faz e que acabam em gol. O que fazer com o Alex? Tem solução? Por que não dar essa chance para o Alex também? Que já fez o cruzamento do gol hoje. De produzir mais que nem o Márcio Goiano, que está melhorando também. Porque o Alex... Então vamos dar essa chance para o Alex. Mas os dois estão ao mesmo tempo no time, né? Sim, o Alex, quem sabe, pode produzir mais. A partir de hoje. Tanto quanto o Márcio Goiano vem crescendo de produção. A partir de hoje. Pelo cruzamento que fez, por estar melhorando. Mas há uma diferença grande. O Márcio Goiano nunca mostrou deficiências na marcação. A bronca da torcida era pela qualidade do apoio. O Alex está apresentando problemas na marcação. Eu registrei aqui que no jogo com o Juventude, o Maurílio abriu uma valeta ali por aquele lado direito, de tanto passar. Deficiências na marcação. Não pretendo desestimular o jogador, mas também a crítica tem que ser justa, mas não tem que ser cega. E eu acho que ali o Internacional está com problemas. Uma informação importante para o torcedor do Inter. O Inter volta a jogar no Campeonato Gaúcho sábado contra a equipe do Esportivo de Bento. E Enciso, com o 3º cartão amarelo, está fora do jogo. Marcelo fica no seu lugar, Carlinhos volta para a posição e o Inter vai com o mesmo esquema, com os mesmos defeitos, as mesmas virtudes para jogar contra o Esportivo. E no Internacional tem um jogador que está chamando a atenção pela eficiência e merece uma atenção especial do técnico da seleção brasileira, Vanderlei Luxemburgo. Aliás, esse jogador, para quem não sabe, ele foi trazido pela direção do Inter em 97, da qual participava Ibsen Pinheiro. Tá? Depois do Inter ter feito 7-0, o Inter contratou um zagueiro. Veja aí. Lúcio chegou ao Inter em 1997, depois de uma goleada do Inter sobre o Guará na Copa do Brasil. O nome dele, na verdade, é Lucimar, mas os dirigentes modificaram para Lúcio. Hoje, ele é um dos principais jogadores do time de Zé Mário. Eficiente na marcação, o zagueiro colorado sempre aparece bem no ataque. As arrancadas da defesa são jogadas características deste jogador de 1,88 m. Contra o Santa Cruz na última quarta-feira, ele roubou a bola no meio de campo, arrancou de trás, fez o gol da vitória do Inter. Contra o Caxias no domingo, Lúcio comandou a defesa colorada, segurou o atacante do time da Serra, Adão, o mais perigoso, e puxou contra-ataques, bem como ele gosta. Lúcio é um dos jogadores com melhor preparo físico no Inter. Todos os índices físicos do zagueiro são melhores do que a média do grupo. Pedro, você lembrou, esse jogador o Internacional trouxe depois de tocar 7-0 no time em que ele jogava. Mas não há mágica, não. Eu estava lá, era o vice-presidente do Internacional, e comigo estava o Fernando Carvalho, que sabe tudo sobre jogador, especialmente amador. E ele já na viagem me alertava de que o São Paulo Futebol Clube queria o 4º zagueiro do Guará. E esse 4º zagueiro era o Lúcio, jogava pelo lado esquerdo. O Lúcio. Aí nós botamos atenção no jogador durante todo o jogo. E vimos que ele tinha 1,88 m, 18 anos, 2 credenciais. Terceira credencial, muita velocidade. Então aí, logo depois do jogo, procuramos o pessoal do Guará, mas o jogador era do Gama, estava emprestado ao Guará. Aí fizemos para o Internacional um negócio perfeito, como eu gosto. Aliás, mais até, porque esse veio sem custo. Veio a custo zero, pelo menos, para o Júnior em 97.
com um preço fixado para 98, que o Internacional acabou depois comprando. Negócio bom é assim. Bom, vamos trocar de assunto, vamos falar do Grêmio. Em desvantagem na tabela, o Grêmio foi a Passo Fundo precisando de vitória para se manter vivo na competição. E para isso, contou com a eficiência de duas, como diz o Ibsen Pinheiro, né? Em futebol também tem isso, pichinchas. Veja aí. Diz o ditado que o barato sai caro. Pode ser, mas não foi o que se viu no sábado. Seguro atrás e determinado na frente, o zagueiro Marinho foi a contratação mais barata e menos badalada do Grêmio 2000. Mas mostra a cada jogo mais eficiência. Na defesa e no ataque. Foi dele o primeiro gol do tricolor ontem em Passo Fundo. Mas a vitória de 2-1 passou também pelos pés incansáveis do baixinho Itaqui. Outro baratinho, que além de ter iniciado o lance do primeiro gol, serviu o gauchinho no segundo gol gremista. Gauchinho bateu, feito! Num dia em que Ronaldinho deu show. O Alex deu pro Ronaldinho, passou pelo Kiko, olha o Ronaldinho, a meia-lua no Alex, colocou na frente, vai fugir da falta. Mas não marcou. Final Grêmio Vivo 2, Passo Fundo 1. Mas o que fez o Ronaldinho tá aí sorrindo, garoto. Luiz Carlos Silveira Martins e a terceira vitória consecutiva do Grêmio. Satisfaz? Satisfaz pelo crescimento da equipe do Grêmio nas últimas partidas. E por aquilo que eu disse quando começamos a comentar o assunto internacional. Futebol é simples, futebol é fácil, basta simplificar. O que fez o Grêmio? Trouxe o Itaqui de volta, que é um jogador que ajuda o meio de campo, sabe vir atrás para marcar e sabe chegar na frente para concluir e para fazer assistência aos atacantes propriamente ditos. Então, se o telespectador, se nós nos lembrarmos dos últimos gols das últimas partidas do Grêmio, nós vamos ver que o Itaqui ou fez o gol ou deu assistência para aqueles que fizeram os gols. Vamos tentar recuperar. O Itaqui entrou lá em Santa Cruz. Fez um gol. Fez um gol. E deu o passe para o Ronaldo fazer outro. Muito bem. Depois, no meio da semana. Contra 15 de novembro. 15 de novembro. Pegou uma bola, ele deu um passe para o gol. Atravessou o campo e deu a bola para o Ronaldo fazer o gol. E hoje, e ontem, em Passo Fundo, mais uma vez. Participou das duas vezes do gol. Exatamente. Então, um jogador útil, jogador de boa qualidade, que foi lançado pelo Celso Roth no Grêmio em 1998, se eu não estou, 98, e deu uma contribuição extraordinária para o Grêmio naquele momento. Nós estamos vendo lances que tem Marinho, que é outro jogador importante no Grêmio, e a presença do Itaqui. Então, o Marinho, Pedro, eu te diria que sem dúvida nenhuma é a melhor contratação do Grêmio desse ano 2000. Sem dúvida, né? Interessante, eu não quero ser chato, né? O mais barato de todos. Mas então não é exatamente só por isso também, né? Claro, mas trata-se de um bom jogador, um jogador firme, um jogador sério, que quando tem que dar bico pra frente, dá o bico pra frente. Mas é aquela contratação, Cacá, do jogador que foi revelado no Guarani de Campinas e que no seu primeiro Campeonato Brasileiro foi eleito o melhor da posição no Campeonato Brasileiro pelos cronistas esportivos brasileiros. Numa reunião feita lá na CBF, presidida pelo comentarista Rui Carlos. Então, é o jogador para contratar porque ele é o melhor do Campeonato Brasileiro e ele é jovem, ele tem 24 anos, ele tem um caminho todo. Ele jogava no Guarani, que é um time de segunda linha. Tudo isso, Pedro, eu quero resumir. Tá aqui, lá. Esse é o Ronaldinho. Eu quero resumir, essa jogada do Ronaldo merecia que fizesse o gol, né? Porque é o fenômeno de sempre. Mas tudo isso eu quero resumir da seguinte maneira. Quando eu disse que futebol é fácil, basta simplificar. O que acontece? O treinador do Grêmio, que é um homem inteligente, o treinador do Grêmio, que é um homem capaz, e que agora me parece se sentindo mais seguro, resolveu optar em fazer aquilo que é o mais simples, que é o mais fácil, que eu disse em relação ao Internacional, colocar os jogadores nas suas funções e a partir daí organizar a equipe. O Grêmio hoje é uma equipe organizada, bem organizada até eu diria, buscando resultados, fazendo gols, sabendo marcar, sabendo fechar atrás, e com muita chance de crescer na competição ainda. Por isso que eu disse, brincadeira no início, até foi antes, no Teledomingo, quando nós fizemos aquela entrada no Teledomingo, que esse 100% Internacional pode acabar logo ali no Grenal. Porque o Grêmio que vai enfrentar o Internacional agora não é o mesmo Grêmio do primeiro turno. É outro Grêmio. Eu reconheço que o Internacional é outro também. Os dois evoluíram, a meu juízo, em função do trabalho dos seus treinadores. Aliás, uma boa questão para o programa, e aí serve para Grêmio Internacional, sem afastar do assunto Grêmio.
Grêmio e Internacional estão ganhando a maioria dos jogos. O Grêmio apenas empatou um jogo, ganhou 3. O Inter ganhou todas. O que está mudando nesse segundo turno? Os dois times estão mesmo evoluindo? Ou o interior abriu as pernas, hein, Edson? Não, olha, Pedro, eu acho que os dois times da dupla Grenal, os dois estão crescendo. O que é natural, porque os dois têm equipes novas, formadas na temporada. Então é natural que cresçam. Mas eu gostaria de afirmar minha opinião sobre um dos aspectos do Campeonato Gaúcho, porque muito se diz que o interior cresceu quando a dupla Grenal esteve mal no primeiro turno. Eu acho que, infelizmente, o futebol do interior do Rio Grande do Sul não cresceu. Cresceu o futebol de Caxias. Essa é a diferença. Lamentavelmente, o de Pelotas não cresceu, o de Santa Maria não cresceu, o de Bagé decresceu. Infelizmente, o futebol do interior do Rio Grande do Sul, basta ver, nós não temos estádios. O único lugar onde você tem uma praça com gramado e qualidade é Caxias. E eu digo isto não na intenção de, até talvez na intenção, de cutucar Pelotas, o Brasil, o Pelotas, porque não fazem a mesma coisa que o Juventude e o Caxias? Investir nos seus estádios, nas suas praças. Então, mas cresceu em jogadores, em time? Também, mas primeiro a força associativa. Esta é a base da força do Caxias e do Juventude. Verdade que eles também representam uma comunidade mais rica. Mas à medida, mas à medida que nós estamos admitindo que Caxias cresceu, foi só Caxias que cresceu, e eu concordo com isso, nós temos que reconhecer também, especialmente nesse primeiro turno, que Grêmio e Internacional não estavam bem. Não estavam. E que Grêmio e Internacional cresceram no segundo turno também. Por uma série de razões, eu atribuo aos seus técnicos de forma prioritária, mas as duas equipes cresceram no segundo turno, porque se adequaram, porque se adaptaram, porque estão jogando um futebol coletivo, um futebol de mais força, um futebol de mais marcação, resolveram também marcar o interior. E a partir do momento que souberam se fechar, souberam também atacar. Agora, Itaqui é um produto do interior, né? É. Como o nome está dizendo, ele nasceu em Itaqui. No Itaqui. Fez sua formação de jogador de futebol no Juventude, foi trazido para o Grêmio e é a solução. Agora tem essa coisa do Itaqui que eu acho gozada, sabe? Eu gostaria de passar para o Cacau. Agora ele não disse que trouxesse o Lúcio. Como é que ele quando é que foi trazido o Itaqui, né? Não, para de marcação. É isso mesmo. Foi tu que trouxe? Não, eu não. Foi o Cacau. Não. 600 mil reais. De sujeira. Luiz Silveira Martins era o presidente. É verdade. Não, a lembrança é interessante. Eu acho que, brincadeira. Agora eu vou adiante disso aí, Cacau, dessa informação. Do Itaqui, a gente diz que não é bom jogador, mas ajeita o time. É o máximo que se concede para esse rapaz. Aí vem o Cacau aqui e diz o seguinte: todos os gols do Grêmio, depois do Itaqui em campo, todos os gols do Grêmio, têm a participação ou a execução do Itaqui. Mas, cara, e aí o Amato é bom, o Paulo Nunes é bom, o Zinho é bom. Mas o que eu vou dizer do Itaqui? Eu vou apenas conceder ao Itaqui que ele é um jogador que fecha o time, que arruma o time, taticamente. Não é muito pouco, Cacau. Não, Pedro. É suspeito contra tu. Não. Olha, eu também sou. Tá bom. Eu também sou suspeito. Por quê? Celso Roth. É a tese do Ibsen. Celso é testemunha. Celso Roth, traz o Itaqui. Isto eu falei em 98. Mas não estou aqui para falar de mim. Estou aqui para falar do Itaqui. O Celso disse. Não dava para trazer naquela ocasião. Era muito caro. Pedro, eu acho que esse tipo de jogador é muito importante. Ele só perde lugar numa equipe para quem faça tudo isso e seja craque. Aí sim. Eventualmente acontece. Né? Eventualmente acontece. Agora, para jogador bonzinho, não tem. Não pode perder a posição, para bonzinho. O Itaqui é o tipo do jogador que organiza uma equipe. Não é o jogador de grande qualidade. É um jogador sempre. Tá aí o Cacau de novo só concedendo a organização do time. Pedro, é um jogador ele sempre. Não é de grande qualidade, mas ele é decisivo. As 3 vitórias do Grêmio passam por ele. Eu também sou suspeito disso, porque ele veio quando eu estava no Grêmio. Mas é um jogador sempre nota 7. E isso organiza uma equipe. Qual é a nota do Amato esse ano que tu dá? O Amato não foi bem. Do Zinho, qual é a nota que tu dá? O Zinho não foi bem. E todo mundo diz que o Amato e o Zinho são grandes jogadores. Mas o Zinho cresceu, até o Zinho cresceu com a chegada do Itaqui. O Astrada cresceu mais. O Grêmio cresceu, Pedro, com a chegada do Itaqui na equipe. O Grêmio se organizou um pouco mais. Vamos conceder um pouco mais ao Itaqui de elogios. Olha, ele é um jogador que, além de qual é o jogador hoje, Pedro Ernesto Denardim, no Rio Grande do Sul, salvo algumas exceções, que tu pode dar nota 7? Poucos.
Poucos. O Itaqui é um deles. Agora, eu acho que esse rapaz paga Posso introduzir um tema? na pequena Itaqui, na fronteira do Rio Grande do Sul. Senhor âncora. Está pagando por isso. Senhor âncora, posso introduzir um tema? Não, antes... Ainda Grêmio. Arbitragem. Então, peraí, vamos colocar os pênaltis, os lances discutidos no jogo de ontem. Então e aí nós entramos direto nisso aí. Que deu tá bronca, bom né? assim, meu Deus? Tá bom. Deu bronca, aliás, que reclamaram. Vamos ver quais foram os lances aí, ó. Vamos ver. Esse é o lance sobre Gauchinho. Ó, não teve replay. Aí. Isso aí não é pênalti, isso é um caminhão atropelando Isso é caso pro Azulzinho. Isso é um caminhão atropelando um Fusquinha. Não, isso é pênalti, né? Isso é evidente, evidente que é pênalti. Agora, pra parar o Ronaldinho, só dando um tiro, né? Não, mas não pararam, porque ele chutou a bola em gol. Não, mas só dando um tiro. Coisa impressionante, olha lá. Ele foi sofrendo falta desde o início do lance. Tinha que ter cartão amarelo para uns 3 ou 4 jogadores ali. Pelo menos o amarelo. Uns 3 ou 4. Parece pênalti também, visivelmente. Não, acho que não. Será que não? Jogou. Acho que a outra foi mais pênalti, Pedro. A do Gauchinho? A do Gauchinho foi não chegava pênalti. na bola e se jogou. A do Gauchinho foi pênalti indiscutível. Tá, e essa do Anderson aí? Essa o Anderson nem viu onde a bola bateu. Mas tá marcou, né? Não adianta tá marcado. Não, mas essa cai no terreno da interpretação. É aquela que nós tivemos duas no jogo Grêmio Juventude, né? Que foi a do Gauchinho e do Itaqui. A bola bateu na mão dos dois jogadores e aí a interpretação do árbitro. Interpretou. Eu acho que o erro grave é aquele caso ali, que não é nem pro juiz de futebol do Gauchinho, que é mais pros azulzinhos, né? Não, aquela foi atropelamento. Pênalti legítimo, a bola estava distante. Talvez o jogador não tenha tido a intenção de derrubar o atleta do Grêmio, mas ele ia em direção ao gol e foi atropelado. Agora, aquela choradeira, eu confesso que botei meu rádio, né? E do meu rádio saíam lágrimas de ouvir o Guerreiro e o Antônio Vicente Martins. Enchi 7 baldes que eu tenho em casa. Deixa eu falar sobre isso, Ibsen, antes. Depois será que teve o Ibsen assim? complementa. Ouvi a entrevista da direção do Grêmio em relação à arbitragem. Eu acho que vamos dizer assim, a reclamação foi um pouco desproporcional em relação ao fato. Foi pênalti, no Gauchinho foi pênalti. Mas acho que a reclamação foi um pouco desproporcional em relação ao fato. Mas sabe o que é isso, a meu juízo? Foi uma resposta, aliás, inteligente também, muito bem dada, muito bem feita a resposta, à entrevista que o vice-presidente internacional, Fernando Miranda, deu na sexta-feira. Pegando uma metralhadora giratória e atingindo todo mundo no Campeonato Gaúcho. A federação, o árbitro, falou do Ronaldinho, falou do Denis Abraão. Quer dizer, houve um condicionamento na sexta-feira e a direção do Grêmio, eu estou tentando interpretar, não estou dizendo que está correto ou está errado. Estou tentando interpretar. O que foi? Foi uma resposta da direção do Grêmio a uma tentativa de condicionamento que o Internacional fez na sexta-feira. Você acha que está certo, Grêmio? O que corresponde exatamente ao Gauchão. Eu acho que é uma unanimidade. São duas verdadeiras bobagens, né? Isso aí faz 50 anos que se faz no Campeonato Gaúcho. Tem que pelo menos ser original e inventar uma coisa nova. O Carlos festejou, disse que a direção do Grêmio está certa, que foi inteligente. Não, eu acho que a forma de reagir é essa, não tem outra. Pelo que eu percebo, o Grêmio está desconfiado que não tem boas possibilidades nesse campeonato, porque segundo a tese consagrada pelo Cacalo aqui, só reclama da arbitragem, quem vai perder? Não, mas eu não disse que deve reclamar de arbitragem, absolutamente não. Mas não foi correta essa reclamação de hoje? Foi uma resposta ao que fez o Internacional. Mas deve responder. Eu acho que sempre que há uma ação, tem que haver uma reação. É sempre assim que acontece, meu amiguinho. É sempre tem que ser assim, sempre. É sempre assim. E eu acho que a direção do Grêmio está certa. E o Miranda está certo também. Porque... tá certo sim. Isso é um ranço, isso é uma não coisa é um ranço, não senhor, não é indesuso. Por quê? Mas uma coisa é clara, uma reação cabe, uma ação cabe uma reação. Mas o Miranda não reclamou do árbitro, o Miranda reclamou da presença do Denis Abraão, da federação que está fazendo não sei o quê. Do árbitro da federação, do Ronaldinho, do Denis Abraão, de todo mundo. E aí o Grêmio de uma arbitragem que tem problemas, o Grêmio deixou de valorizar 3 vitórias consecutivas, só falou do Barretinho. O Miranda fez uma reclamação absolutamente procedente. Ele foi tirado do banco e naquele mesmo banco estivera um dirigente do Grêmio no jogo essa do foi Grêmio. uma, Ibsen. Perfeito? Essa foi uma reclamação. Não, ele reclamou da federação, ele reclamou do Ronaldinho. Examinando uma por uma. Ele fez mais de uma reclamação. Sabe o que ele disse do Ronaldinho? Aquilo que eu vejo no comercial, no refrigerante. O Ronaldinho, de fato, queria ser árbitro. Ele está arbitrando os jogos, né? Tem razão, aquele comercial da... Acha mesmo? Ele está apitando o jogo. Olha aqui, impedimento... Ele e o Fabiano são jogadores caçados. Vamos estabelecer uma coisa. E do jeito que ele está... Então vamos estabelecer. O Ronaldinho não joga nada, vai ser árbitro. Do jeito que ele está, o árbitro acaba adotando. Veja bem,
Os impedimentos. Reclama de todos. Esse lance que nós mostramos aí para discutir se foi pênalti ou não, o Ronaldinho recebeu umas 6 faltas quando carregou a bola. Mas você não disse que ele não sofreu falta? E eu tô te dizendo o seguinte, o Fabiano sofre isso também. O Fabiano é um jogador que tem iniciativa pessoal e leva a falta 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Os jogos não... Quem está questionando isso? Não apenas disse que ele está arbitrando os jogos, como ele disse. Eu acho que ele abraçou no comercial. Aquilo que ele disse no comercial. Eu queria mesmo era ser árbitro. O que ele está pitando, o que ele dá de branco em bandeirinha, o que ele dá de branco em bandeira, olha, eu acho que ele queria ser árbitro mesmo. É uma maravilha. Bom, a nossa pesquisa interativa de hoje quer saber qual o gol mais bonito da rodada. E você vê agora como pode participar. Ligue 051-824-20, disque 01 para o gol de Sandro Neves do Caxias no jogo contra o Inter. 02 para o gol de Anciso do Internacional na mesma partida. 03 para o gol de Gauchinho do Grêmio na vitória sobre o Passo Fundo. 04 para o gol de Luiz Antônio do Juventude contra o Esportivo. São belos gols, grandes gols, lindos gols que nós estamos colocando para você curtir aí no lance final. Esta rodada do Campeonato Gaúcho decisiva, como decisiva será a próxima rodada. Depois vem o Grenal. Quero dizer, o Gauchão ainda tem muita, mas muita emoção para você. A seguir, você vai conferir no lance final o cartão vermelho, o lance da semana, a derrota do azulzinho do Grêmio e tem ainda um gol relâmpago. 10 segundos e gol. Tá? Depois do gol do Gabriel do Esportivo tem também o gol relâmpago e vale a pena esperar, claro que vale a pena esperar tudo para conferir o que o lance final tem ainda para você. A gente volta em seguidinha, fique ligado. Sonhava que as bibliotecas eram mais que bibliotecas, eram aventuras maravilhosas de se viver. E que ele era personagem de todos os teatros, de todas as escolas, de todos os museus, de todas as ruas e de todas as cidades. Sonhava que as florestas ficavam cada dia mais verdes, os céus e os mares mais azuis e mais limpos. E que tudo que existia em seu país tinha sua própria história e seu próprio valor. A comida, a música, a dança, a literatura, as festas, tudo era uma coisa só e muito parecida com ele. Quando o menino acordou, viu que era tudo verdade, que ele havia crescido tanto que havia se transformado num gigante e vivia num grande e belo país chamado Educação. Alô, galera da região sul, você que tem entre 12 e 18 anos, é cantor ou cantora, chegou a sua oportunidade. Veja aqui, ó, na emissora da sua região, o local de inscrição para você saber como participar do Festival de Talentos Jovens do Domingão do Faustão. A chance é sua, aproveite! Revele o jovem talento que você tem em casa. Inscreva-o já na promoção Festival de Talentos Jovens na RBS TV Porto Alegre, Morro Santa Teresa. Terra Nostra 2. É som livre. Os convidados do baile cheio, do baile da Mariquinha. Uns a pé e a cavalo, outros de carreta vinha, e começava a dançar. Só gente grande e pequenininha, e o Nico também. Erravam na meia canha, com trovas e ladainhas. Muito casamento deu aonde? No baile da Mariquinha. Olha, a nossa pesquisa interativa de hoje quer saber qual o gol mais bonito da semana. Veja uma vez mais como você pode participar. Veja aí. Ligue 051-824-20, disque 01 para o gol de Sandro Neves do Caxias no jogo contra o Inter. 02 para o gol de Anciso do Internacional na mesma partida. 03 para o gol de Gauchinho do Grêmio na vitória sobre o Passo Fundo. 04 para o gol de Luiz Antônio do Juventude contra o Esportivo. São
São os gols do fim de semana, são os belos gols marcados no Campeonato Gaúcho e nós queremos conferir com você qual o gol mais bonito. Já passamos de 1.300 ligações e estamos aguardando mais ligações de todo o estado. É de graça, é só ligar, tá certo? É o lance final com você. O Grêmio jogou no domingo à tarde, jogou sim, o azulzinho. Foi lá em Cruz Alta enfrentar o Guarani. Sabe o que aconteceu? Perdeu por 1-0. Veja o gol. O árbitro Nairon Silva marca pênalti contra o Grêmio. Rafael Reis chuta no canto e marca 1-0 para o Guarani em Cruz Alta contra o Azulzinho. Guarani de Cruz Alta, do nosso querido presidente Pedro Westphalen. E teve confusão na partida, né? Entre Guarani de Cruz Alta e os Azulzinhos do Grêmio. Rodrigo Costa e Darley se envolveram em confusão. Aliás, o Darley foi mais para apartar, o Rodrigo Costa é que foi para a voadora. Os jogadores Donaldi, é isso? Bonaldi e Ronaldão do Guarani e o zagueiro Rodrigo Costa do time do Grêmio foram expulsos. Por isso o lance final vai dar o cartão vermelho para esta confusão lá de Cruz Alta. Em um jogo amistoso acontece toda essa confusão. Que coisa triste, que pena, né? Veja aí como é que foi. O Rodrigo Costa tem sido muito mais evidente nos últimos dias pelas confusões do que propriamente pelo futebol, não é, Cacau? Mas eu descobri por que o Grêmio não ganhou lá em Cruz Alta. Por quê? Não foi o azulzinho, foi o branquinho. Jogou de camisa branca. Jogou de branco. Agora o azulzinho tem uma questão interessante, Cacau. No gol estava o Darley. Sábado o Grêmio joga contra o Esportivo. Na outra quarta-feira tem Grenal. O Grêmio vai jogar com o Silvio, Grenal? Vou te dar minha opinião aqui 10, 15 dias antes. O Grêmio joga com o Juventude domingo. Dar minha opinião 15 dias antes. Eu duvido que o Grêmio jogue o Grenal sem o Darley. Por quê? Não, o Grenal é na próxima quarta. Não, na outra? Não, sim, não nesta agora. Sim, 10 dias, nós estamos a 10 dias do Grenal. Eu duvido que o Grêmio jogue sem o Darley. Primeiro porque é o melhor goleiro, para mim. Silvio é um bom jogador, está indo muito bem, até, né, que nós, por estar muito tempo sem jogar, a gente não esperava, mas o Silvio está indo muito bem, é um grande jogador, tem muita personalidade e está fazendo uma boa partida. Mas o Darley, além de tudo, é carismático. E é um jogador que transmite para os seus companheiros a coragem que ele tem como jogador. Eu acho que o Grêmio vai de Darley no Grenal. Como nós estamos num programa de pessoas já com alguma idade, deixa eu me lembrar, lá pela década de 50, final, início da década de 60, Sérgio Moacir Torres era treinador do Grêmio. Ayrton Ferreira da Silva, na época era um cara bonitão, ainda era, né? Um cara muito elegante. Ele tinha saído, dado uma namoradinha, uma coisa dessa assim, e o Sérgio resolveu tirar ele do time, lembra disso? Não. E colocou o Mourão. O presidente era Renato Souza? Parece que sim. Colocou o Mourão, zagueiro, lembra do Mourão? Lembro, Santos. Isso. Chegou na semana do Grenal, traz o Ayrton de volta, terminou o castigo, o Ayrton jogou o Grenal, foi o melhor em campo. Será que vai acontecer isso de novo? Não, eu tenho a impressão que o Darley... e outra coisa, eu tenho a impressão que joga também, eu não tenho nenhuma informação, palpite, mas é um jogador que tem ido bem em Grenal também, e isso conta. Isso conta. E no último Grenal, particularmente, o Darley viveu o seu dia de glória nesse ano 2000, dentro do Campeonato Gaúcho e dentro de todas as competições do Grêmio. Quer dizer que estamos aqui, pelo menos nesse momento, apostando no retorno do Darley. Mas será que o retorno vem domingo contra o Juventude? Porque agora tem uma semana aí para o Grêmio treinar? Ou vem só no dia do Grenal? A tese em futebol é que o jogador tem que eles chamam de ritmo de jogo, né? De jogo. Então, certamente, ele vai treinar essa semana e deverá voltar contra o Juventude. Isso é um palpite que eu tenho também, né? Porque, por experiência em futebol, já que o Darley é o titular, foi afastado por um mau momento, por algumas razões, mas ficando fora 2 ou 3 partidos, deve voltar naturalmente. O lance da semana desse domingo vem de longe, bem longe, mais precisamente da Europa, onde 3 gaúchos, ou 3 jogadores que estiveram aqui no Rio Grande do Sul, participaram e brilharam na conquista da Copa da UEFA. Veja quem foi. A torcida do Galatasaray fez a festa na Dinamarca, após a conquista da Copa da UEFA nos pênaltis. O campeão turco conta com os gaúchos Capone e Márcio, ex-Juventude, além do herói Tafarel, que recebeu o prêmio como melhor jogador da final contra o Arsenal da Inglaterra.
Cláudio André Tafarel. Quem ganhou mais do que ele como goleiro no futebol do Rio Grande do Sul, hein, Edson Pinheiro? Eu acho, sem dúvida, que o Tafarel foi o maior goleiro que o Rio Grande do Sul produziu na época profissional. Eu não posso voltar para lá, não é? Mas, digamos, neste período do Tafarel, ele foi o maior goleiro que o Rio Grande do Sul produziu. E quem pensa isso sou eu. Ao indicar a seleção do século, indicou o Manga. Porque o Manga, aqui no futebol gaúcho, teve uma trajetória, especialmente no internacional, uma trajetória superior. Agora, Tafarel é o grande goleiro que o Rio Grande do Sul deu ao Brasil. Campeão do mundo, vice-campeão do mundo, que não é pouco. Para nós aqui é uma frustração, mas é título também, né? E campeão do mundo agarrando pênalti. Então é o grande goleiro que o Rio Grande produziu. Tafarel tem contra si uma coisa muito importante. O Ibsen comentou, assim, embora en passant, ele no Rio Grande do Sul foi muito mal como goleiro internacional. Pegou uma fase muito ruim e perdeu competições muito importantes, às vezes com falhas individuais muito sérias. E saiu moço daqui também ainda. E aí foi crescer fora do Rio Grande do Sul. Sabe que na época eu era repórter, o goleiro do Grêmio era o Mazzaropi, o goleiro do Internacional era o Tafarel. O Mazzaropi entrava no Grenal e a gente ficava conversando atrás da goleira com o Mazzaropi, fazendo piada, ele ficava provocando, fazendo aposta, joga 200 pila, como eu não tomo gol, aquelas bobagens. E o Tafarel era uma pilha de nervos naquele momento. Isso é depoimento de quem estava atrás do gol. O Grêmio tinha Valdo, Lima, Jorge Feras, ou alguma coisa do gênero, assim, mais Renato, num outro momento. E um dia até ele fez um gol contra, como aliás fez um gol contra na seleção brasileira, também na Bolívia. Então o Tafarel tem razão. Aqui ele não conseguiu produzir bem, né? Mas foi o maior goleiro que surgiu aqui. Exato. Surgiu na aqui. época moderna. Mas mesmo com os defeitos que ele teve, ele foi imediatamente, ainda jovem, levado à seleção brasileira. E aí, é bom lembrar o seguinte, Tafarel é o goleiro que mais vezes participou de jogos da seleção brasileira. Ninguém teve a longevidade profissional, ninguém teve longevidade maior do que o Tafarel. Isso é outro título que ele tem, somando-se a esse da Copa da UEFA. A nossa pesquisa interativa de hoje quer saber qual o gol mais bonito da rodada. Você ainda tem tempo de ligar, hein? Já estamos aí com quase 2.000 ligações. Queremos a sua participação, queremos score, queremos dizer, puxa, como tinha gente acordada vendo o nosso programa. Isso para nós dá um prazer imenso. Afinal, né? Puxa, não vou nem dar hora para você não dormir. A gente volta em seguidinha. Não, primeiro veja como participar da interativa aí, veja aí. Ligue 051-824-20, disque 01 para o gol de Sandro Neves do Caxias no jogo contra o Inter. 02 para o gol de Anciso do Internacional na mesma partida. 03 para o gol de Gauchinho do Grêmio na vitória sobre o Passo Fundo. 04 para o gol de Luiz Antônio do Juventude contra o Esportivo. Lance final tem mais um brevíssimo intervalo comercial. Depois tem tanta coisa que vale a pena você ficar acordado. Tem os gols da rodada, todos os gols da rodada, a classificação, a seleção acumulada do Gauchão e olha que surgiu mais um gol relâmpago no futebol do Rio Grande do Sul. Então, logo depois a gente vai mostrar tudo isso para você. Fique ligado, a gente volta em seguida. A reunião almoço está na mesa da Federação. Nesta quarta-feira, 24 de maio, abordará o tema Gerações Campeãs, o terceiro setor e o futuro do Brasil. Venha ouvir a presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna, na Federação. Informações pelo fone 211-2011. Tá na mesa. Participe. Olhe bem para estas imagens. Tudo que você está vendo não é o que você está vendo. Uma escola não é só uma escola. É a grande aventura do conhecimento, ao vivo e a cores. Um teatro não é só um teatro. É a sua emoção representando a vida para você. Um museu, uma praça, uma rua ou uma cidade são a história acontecendo de novo a cada minuto. As florestas, os rios, as montanhas e os mares são a sobrevivência do nosso planeta. Porque
que a grande, a imensa diferença entre uma coisa e a mesma coisa é a maneira como cada um de nós olha para ela. Uma diferença que tem um nome que nunca pode ser esquecido: educação. No Bom Dia Rio Grande, uma série de reportagens mostra o mapa dos empregos no estado. Nesta segunda, as vagas para serviços domésticos em Santa Maria e Pelotas procura candidatos para o comércio. Onde estão os empregos? Bom Dia Rio Grande, nesta segunda, 15 para 7 da manhã. Estamos de volta e chegou a hora boa do lance final. O programa traz agora todos os gols da rodada do final de semana do Gauchão 2000. Foram 18 gols em 4 partidas. E alguns, vamos ver se você está vendo aí, até fazem parte da nossa interrogação a você na pesquisa interativa, foram realmente maravilhosos. Veja aí como foi. Em Porto Alegre, Internacional e Caxias, e o time visitante sai na frente com um golaço de Sandro Neves. No fim do primeiro tempo, o Inter empata Enciso com outro gol sensacional, 1-1. Na segunda etapa, só Inter. No escanteio, Elivelton pega mal na bola, mas Spínola pega bem. Um canhotaço, 2-1 Inter. Cruzamento para a área, Leonardo, numa bonita cabeçada, amplia a vantagem para 3-1. Neste contra-ataque, o Inter chega à vitória. O garoto Diogo chuta cruzado, marca o 4º gol do Internacional. Final no Beira-Rio, Inter 4, Caxias 1. Em Caxias do Sul, o Juventude recebe o Esportivo. Gabriel faz Esportivo 1-0 de cabeça. O atacante Cris do Juventude tenta cruzar. A bola encobre Chico e vai pro gol. 1-1. Aí deu vira, Juventude, Luiz Oscar de cabeça, 2-1. Nos acréscimos, Cris marca de pênalti o 3º. E Luiz Antônio, um belo gol por cobertura. Final em Caxias, Juventude 4, Esportivo 1. 15 de novembro e Santa Cruz jogam em Campo Bom e o 15 larga na frente com Chiquinho, de pênalti. O time da casa amplia com este gol de Marco Aurélio. O Santa Cruz desconta com Patrick, 2-1. O lateral Zura do Santa Cruz empata a partida em 2-2. Mas o 15 garante a vitória com Paulo Leandro. Final em Campo Bom, 15 de novembro 3, Santa Cruz 2. No sábado em Passo Fundo e Grêmio. Itaqui cobra falta, Marinho desvia de cabeça, Grêmio 1-0. Na segunda etapa, Itaqui recebe um presente de Ronaldinho e dá um presente para Gauchinho. 2-0. No final da partida, Alexandre Barreto marca pênalti para o Passo Fundo neste toque da bola no braço de Anderson. Paulo Gaúcho cobra e desconta. Final no Vermelhão da Serra, Passo Fundo 1, Grêmio 2. Após a 4ª rodada do retorno, o Campeonato Gaúcho apresenta o Inter como líder da competição com 12 pontos e saldo 9. O Grêmio está em segundo lugar, tem 10 pontos e saldo 5. O Juventude aparece na 3ª colocação com 9 pontos e saldo 5. O Caxias está em 4º, tem 6 pontos e saldo 1. O 15 de Campo Bom é o 5º colocado com 4 pontos e saldo negativo de 4. O Passo Fundo é o 6º colocado, tem 3 pontos e saldo negativo de 3. O Esportivo ocupa a penúltima colocação, com 2 pontos ganhos e saldo negativo de 5. Já o Santa Cruz é o lanterna da competição, ainda não marcou pontos e tem saldo negativo de 8. Depois de mais uma rodada, a seleção do Gauchão 2000 tem o goleiro Ellerson com nota 7. Lateral direito, Vanderlei do Esportivo, nota 6,4. Os zagueiros são Marinho do Grêmio com nota 7,4 e Lúcio do Inter, nota 7,3. O lateral esquerdo é Sandro Neves do Caxias, nota 6,8. Os volantes, Enciso do Inter, nota 8,1 e Ivair do Caxias, 7,2. Os meias são Mabilha com nota 7,5, jogador do Juventude, e Rivelino do Esportivo com nota 7,4. Os atacantes, Ronaldinho do Grêmio, nota 7,8. Felipe,
que jogava no Passo Fundo e agora é do Vitória, da Bahia, nota 7,1. Nosso querido Maurício Saraiva, um homem quase perfeito nas suas intervenções, quase nunca erra, dessa vez cometeu um engano. A nota ali é 7,1, né? E não 7,3 para o Lúcio, zagueiro do Internacional. Bom, não tem rodada do Campeonato Gaúcho no meio de semana porque o Juventude joga contra o Santos no estádio Alfredo Jaconi, né, pela Copa do Brasil. Então a rodada fica para o final de semana. O Inter vai a Bento Gonçalves jogar contra o Esportivo e o Grêmio recebe o Juventude aqui em Porto Alegre. Eu quero fazer uma projeção dessa rodada. Cacalo, qual é a tarefa mais difícil, a do Grêmio ou a do Inter? Eu acho que as duas são difíceis, as duas tarefas, a de Grêmio e de Internacional. Mas à medida que estão reencontrando o seu melhor futebol, ou melhorando em relação a si próprios, tanto o Grêmio quanto o Internacional, eu entendo que os dois devem vencer no final de semana. Ibsen Pinheiro, a sua opinião sobre a dificuldade maior do final de semana? Bom, em regra, quem joga no interior, não é? Da dupla Grenal. Mas o jogo de sábado, lá em Bento, é o jogo chave para o Internacional. Se o Internacional voltar com 3 pontos de lá, ele jogará os 2 jogos finais, que são os mais difíceis, né? Sendo que o imediatamente após é o Grenal, do Olímpico, na outra quarta-feira. Depois o Juventude. Em Caxias. O Internacional poderá... Não, em Porto Alegre. O Internacional poderá, eventualmente, se vencer o Esportivo, jogar por 2 empates. Por 2 empates. Nos 2 jogos finais, incluindo o Grenal. Então, os 2 pontos que o Internacional leva, se ele conservar esses 2 pontos, ele chega na reta final com uma grande vantagem. Então, o jogo-chave é o Esportivo. Muito bem, e hoje começou o Campeonato Gaúcho da 2ª Divisão. E na abertura, na partida entre o Rio Grandense e a Associação Cachoeira de Cachoeira do Sul, um gol relâmpago. O autor da façanha é Leonardo. O jogo foi em Rio Grande. No início da partida, o Cachoeira perde a bola, o Rio Grande ataca. A defesa do time visitante falha. Que vergonha essa falha, hein? Leonardo aproveita e marca o primeiro gol em 10 segundos. Veja todo o lance de novo e confira aí no seu relógio. Foi rápido, Pedro, mas foi um dos gols mais feios que eu vi no meu vida. Quantos erros, hein? Do céu. Deus, aquele zagueiro do Cachoeira. Que coisa errou em bola numa bola. O gol mais rápido e o gol mais feio da história. Então tá. Então vá para a história pelas 2 evidentes razões. O mais rápido e o mais feio. O Rio Grandense acabou vencendo a partida por 4-0, foi o resultado final do jogo. Tá certo? Bom, vamos lá para o resultado da pesquisa interativa. 2.000 ligações aproximadamente, você participando ativamente da nossa pesquisa interativa, tendo esta interatividade com o nosso programa, o que nós agradecemos muito, claro que agradecemos muito. Vamos lá para a telinha e vamos conferir então como ficou a pesquisa interativa do programa. Aí está, o gol de Sérgio Neves Sandro Neves, aliás, leva 7%, o de Enciso leva 50%, o de Gauchinho 31% e o de Luiz Antônio de Juventude 12%, portanto o gol mais bonito, segundo o telespectador, é de Enciso, o gol que você vai rever neste momento, porque ele é lindo e como é lindo, tem que ser visto tantas outras vezes. Veja aí. Aliás, esse é o segundo gol do campeonato marcado pelo Enciso em circunstâncias semelhantes. O primeiro foi no Grenal, você lembra? Ele pegou de fora da área, bateu, a bola bateu no poste, entrou, venceu o Darley. E agora hoje tem esse gol aí, que é o gol mais importante, porque é o de empate. Naquele momento o Inter perdia por 1-0. Ibsen Pinheiro, o recado final qual é? Meu recado final, rapidinho, vai para o treinador Zé Mário. Parabéns, Zé Mário. O seu trabalho é a contribuição fundamental para o crescimento internacional. Mas você é um homem experiente em futebol e sabe que uma das bobagens consagradas é aquela de que time que está ganhando não se muda. Para melhor, se muda sempre. Por exemplo, Rincon está pedindo passagem nesse meio campo. Luiz Carlos Silveira Martins. Meu recado final, Pedro, vai para a direção do Grêmio. Eu entendo que a reclamação com relação à arbitragem deve ocorrer quando eles entendem que é necessária e que é fundamental para o crescimento da equipe, especialmente quando há uma resposta para o adversário que tentou um condicionamento na véspera do início da rodada. Mas é importante nesse momento que a direção do Grêmio também valorize os seus atletas, os seus profissionais que vêm conquistando boas vitórias dentro e fora de casa.
O Grêmio tem condições de vencer, independente de arbitragem. E o meu recado final, para finalizar o programa, vai para as pessoas que fizeram a fórmula do campeonato. Que fórmula magnífica de campeonato. Hoje, esse final de semana, tivemos jogos decisivos, 3 jogos decisivos, pelo menos. Teremos outros 2 jogos decisivos no fim de semana. Depois tem o Grenal, que sempre é decisivo, e o Juventude correndo por fora, e o Caxias de alguma forma também. E tem a última rodada que pode valer tudo. Ou seja, uma fórmula como essa, que valoriza cada ponto ganho, ela realmente merece o meu elogio. E mais do que isso, se você somar, somente nos jogos de Grêmio e Inter nesse final de semana, foram mais de 50 mil pessoas no estádio. Isso é público para Campeonato Brasileiro. Aliás, muito maior que média de Campeonato Brasileiro dentro do Gauchão. Que boa tá a forma. Com isso, eu estou encerrando o programa, agradecendo ao Cacalo, ao Ibsen, e dizendo que no domingo que vem, logo depois do Teledomingo, nós estaremos uma vez mais aqui com o lance final, discutindo, repassando todas as questões que envolvem esse campeonato que emociona todos nós, que é o nosso Gauchão. Boa noite e até lá.